Olá, aqui é o professor João Paulo Serginho Cajueiro. Falar hoje nessa sequência de aulas de robôs 9 sobre o problema da localização do robô. Tá? Então, se a gente pegar uma sequência mal linear, que não é linear desse jeito, dado que o meu robô mediu tais e tais coisas com seus sensores, quais, isso aí vai já uma percepção aí do mundo onde ele está, certo? E aí essa percepção você junta aqui, no caso, para o problema de localização, você junta com a informação que você tem de um mapa de onde você está, e dessa informação do mapa você gera a sua localização atual, que daí você pode expandir não, daí você pega com essa localização atual, dado a tarefa que você tem a fazer, aí você tem passa para essa etapa aqui de cognição de pensamento, e para planejar qual é a atitude que vai tomar, e com isso comandar os atuadores para fazer o trabalho que for. E aí vamos focar nesse problema aqui da localização, certo? Um outro problema que a gente pode ver mais para frente, mais geral, é o SLAM, que é o Simultaneous, acho que é isso mesmo, Localization and Mapping, que é você fazer ao mesmo tempo a localização e o mapeamento numa área desconhecida, Mas por enquanto vamos considerar que a gente tem um mapa e pensar no problema da localização com o mapa conhecido. Uma dos sensores que a gente tem, que a gente pode fazer é a odometria, ou seja, a gente pegar os sensores proprioceptivos, então, por exemplo, aqui está o exemplo com robô de rodas diferenciais. A gente pegar aqui e colocar encoders em rodas, por exemplo, e com base nos encoders da roda, a gente sabe a velocidade angular e a posição angular de cada roda. Com isso a gente consegue, pela cinemática, a gente consegue saber, dado que essa roda virou em tal velocidade, essa aqui em tal outra velocidade, a gente consegue determinar a trajetória do robô, e daí estimar a posição dele em cima disso, Se a gente pensa assim, a princípio daria para a gente fazer simplesmente usando isso, odometria, pegar, sei que estava em tal posição, mexi tanto para tal outra posição, então sei minha nova posição. No tempo T0 eu estava em X0, aí eu ando mais um delta X, aí isso aqui vai em X1, ando mais um outro delta X, vai para X2 e assim por diante. Agora, você tem os erros associados à odometria, então, por exemplo, se você tiver um encoder meio solto, se tiver uma roda frouxa, se você tiver um terreno liso, se você tiver um terreno acidentado, tudo isso vai causar variações aí nesse erro e nessa odometria. E quando você vai fazendo mais delta X, mais delta X, mais delta X, toda essa medida diferencial com erros, isso aí vão se acumulando e gerando uma incerteza na localização muito grande. Então, em geral, você não consegue usar puramente a odometria, se a gente pegar a pose, lembra o XI, o XI é a pose do robô, o XI é o
o X, Y e θ, no caso de um robô plano, né? Então, é justamente essa questão. Você vai ter o xi de t mais 1 é o xi de t mais um delta xi. Esse delta xi a gente pode chamar de delta S, que é a variação linear em função do movimento da variação de cada roda, linear de cada roda. Delta S cosseno de θ mais delta θ sobre 2, e o delta θ, então a variação, né, do delta de cada roda, considerando um robô aqui com duas rodas paralelas, né? Então dB é a distância entre as duas rodas, né? E aí esse erro aqui você vai se somando a cada vez que você executa esse código, essa operação, né? De modo que você fizer apenas a odometria no robô, você vai ter um erro aí, uma incerteza na sua medida que vai se somando, né? De modo que aqui está um exemplo, né? Se você tiver um robô que você colocou ele para andar reto, essa incerteza vai ser tal, né, que aí você vai gerar que só mostrando o X e o Y vai gerar cada vez mais uma incerteza da posição efetiva do robô à medida que ele vai andando, né? Quanto mais ele anda, mais esse erro vai se medindo, né? Ou seja, em geral você não consegue fazer uma navegação, né, uma localização apenas usando a odometria, né? Aí você vai precisar de alguma coisa que se junte, né, uma observação externa, né? Então a gente não consegue pegar apenas a predição da posição com base em sensores proprioceptivos, né? Porque isso, né, vai cair nesse erro aqui, que vai cada vez mais aumentar o erro que você tem, né? Mas você consegue com isso aqui ter uma estimativa da sua posição, né? E aí você pega isso e faz com seus sensores externos, né? Então os sensores esteroceptivos, né? Você junta essa informação com a informação da posição dada pelos sensores, junta isso aqui e faz uma estimativa da posição, né, melhorada, né, que você tem com base nisso daqui, né? Essa posição, né, então para isso aqui funcionar, então essa percepção que você tem aqui vai ter que ser baseada em algum mapa que você já tenha, tá? A menos que seja uma posição, o próprio sistema já tenha uma posição bem definida. Por exemplo, isso daqui pode ser um GPS, né? Que aí ele já vai me dar a posição global diretamente, né? De todo modo a gente já tem de certo modo o mapa, porque aí a gente já teria a estrutura da Terra, né? Onde isso aí estaria limitado. E claro, por exemplo, um barco, né? Você vai assumir que ele está no oceano ou no mar, na água, né? Se for um carro, vai assumir que vai estar em terra e em determinados trechos de terra, né? Isso vai limitar a posição de onde você pode estar atuando em função de um determinado mapa que você tem, certo? Mas sempre é essa ideia, a gente pegar, fazer a estimativa da posição, pegar um sensor externo e casar essa posição com essa informação aqui do mapa que a gente tem, né? Tem diversas formas de você fazer isso, certo? A primeira coisa que a gente pode pensar aqui é como a gente implementa esse mapa daqui, tá? Então, se a gente partir para um caso mais simples, se a gente pensar num prédio com várias salas, né? Como é que a gente representa na memória do robô um mapa, né?
Então, por exemplo, a gente pode pegar e fazer essas opções de representação aqui. Então, se eu tenho, né, aqui, isso aqui é a outra representação, mas é uma representação que não está na memória do robô, né? Isso aqui seria um mapa mesmo para leitura humana, né? Uma planta baixa aqui do prédio, né? E a gente imaginar a posição do robô aqui. A gente pode pegar e fazer uma representação, né? Então isso aqui, planta baixa, a gente pode pegar e fazer uma representação disso como linear ou vetorial, né? Como se fosse um desenho vetorial, né? As linhas e todos os objetos aqui a gente vai representar como linha representando as limites para onde o robô está, né? Então o robô pode estar dentro dessa região e essas linhas vão representar limites aqui à região onde o robô pode estar, né? A gente pode ter essa representação vetorial, e aí a posição do robô como números reais, o x, o y e o θ, dado esse desenho vetorial aqui do robô, né? Vamos dizer aqui que aqui para cá é o x, para cá é o y, e aqui está o 0, 0, e o θ0 começa daqui, do x, né? Por exemplo, a gente pode ter a representação disso como, né? Então se aqui é o vetorial, a gente pode ter a representação disso como uma matriz, né? Então, matricial. Então isso aqui é equivalente a um diagrama SVG, isso aqui é equivalente a um diagrama, um desenho, um bitmap, né? Filmando aqui, a princípio está gravando ainda, ok, né? E a gente quebra o mapa aqui em vários pixels, né? Vamos dizer assim, vários pontos, e aí vai representar posições onde o robô não pode estar, que são as paredes, e posições onde ele pode estar, e tentar identificar qual dessas posições é a mais passível dele estar, né? E uma outra representação possível é a representação por nós, né? Nós, e fazer um grafo, certo? Então a gente pegar aí várias regiões e definir os nós, e desse nó eu consigo vir desse nó para esse, então esse nó representaria, né, não um ponto específico, né, mas uma região, certo? Então esse nó daqui representaria mais ou menos essa região, esse daqui essa região, esse daqui a região até aqui, esse aqui e aqui, e esse aqui. Então usar a quina aqui para fazer. Algo assim, e por aí vai, né? E fazer a relação entre esses nós, né, formando esse grafo aqui. E aí eu não vou determinar exatamente onde o robô está em cada ponto. E aí, bom, na verdade, em cada ponto desse eu posso pegar e simplificar, né? Em cada nó desse eu posso ter um mapa para esse nó específico, para facilitar a minha vida e saber, inclusive, quando tem uma transição de um nó para o outro, né? Então, basicamente a gente tem essas três possibilidades de representar um mapa no nosso robô, certo? Então, qual dessas vai ter a mínima memória? Vai ser essa daqui. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, determinado número relativamente pequeno de pontos que meu robô pode estar. Então vai dizer qual é a sala, qual é o ambiente que ele vai estar de modo geral, né? Eu vou ter aqui uma definição mais fina do robô, então tem um mais fino do robô aqui, e aqui
nessa representação eu teria que ter uma informação de para cada ponto desse qual seria, né? Por exemplo, para esse ponto qual seria o sinal que eu obteria se o meu robô estivesse nesse ponto, qual seria o sinal que eu obteria de um sensor de ultrassom, por exemplo, sensor de distância qualquer, ou de um lidar, né? Para cada ponto desse, tá? Então essa representação, né, vai ter muitos pontos, muita informação, vai requerer muita memória. Aqui média memória e aqui pouca memória, só que em compensação essa daqui basicamente eu vou ter que ter para cada ponto desse, aí eu vou conseguir mapear qual é o sinal que eu vou ter. Por exemplo, um lidar daqui do robô nesse ponto, ele vai pegar essa informação daqui, dessas paredes daqui, certo? É uma varredura de lidar com o robô nessa posição. Então esse aqui é um sistema que ele vai ter pouca abstração, que a gente não vai precisar ter um sistema muito bem montado, programado lá no robô para ele executar. Esse aqui vai ter que ter uma capacidade média de abstração. Então aqui não basta eu ter a informação do lidar, eu vou ter que pegar e mapear essa informação do lidar com linhas para conseguir comparar a informação que eu tenho com o meu mapa, né? E esse aqui dos nós, eu vou ter pouca memória, eu vou poder dizer, eu estou na sala tal, eu estou na sala tal, eu estou no corredor perto da primeira porta, tudo mais, mas eu vou precisar, para fazer isso aqui, de uma alta abstração. Então como é que eu vou nessa representação, por exemplo, saber que um robô saiu do nó I para o nó J? O que é que eu pego dessa informação? Então eu vou ter que pegar a informação que nesse nó I eu vou ter tais e tais paredes, e no nó I está representado aqui, mas ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, é qualquer ponto dentro dessa região, né? Então como é que eu vou definir que todo aquele conjunto de possibilidades da minha medida vão representar que eu estou naquela posição, certo? Então vou ter que trabalhar mais com os dados brutos para definir a posição que eu estou, muito embora a representação do meu mapa na memória do robô vai precisar de pouca memória, certo? Então eu vou ter essa relação aí, tá? Na abstração que eu estou utilizando, tanto que eu tenho que fazer cálculos e considerações lá dentro da programação do meu robô, em comparação com tanto que eu vou precisar de memória para ter toda a informação do meu mapa lá na memória do meu robô, né? Então, basicamente isso. E isso, um outro aspecto isso vai se aplicar a exatamente qual o problema de localização que a gente vai tratar, tá? Então quando eu digo localização dentro do mapa, né? Então a gente for observar, a gente vai ter diferentes níveis de probabilidade de problema aí, né? O meu problema pode ser um problema relativamente simples, né? De simplesmente eu fazer um acompanhamento do robô, né? Ou seja, deixa eu tirar aqui a câmera. Aqui. Um acompanhamento do robô. Ou seja, se eu tiver uma posição inicial conhecida, né, qual é a posição do meu robô dada essa posição inicial? Então, já que eu sei que o meu robô saiu posição x0 e y0, para onde ele foi, né? Então eu vou simplesmente acompanhar o andamento do meu robô, certo? Então é basicamente, né, o problema aqui
com a informação do mapa, né? Mas o problema da odometria. Então, uma odometria luz aqui, uma odometria mais, né? Porque não é puramente odometria, mas o que a odometria tenta resolver. Dado que eu tenho sair desta posição, para onde é que eu fui parar? O problema mais complicado é, se eu tenho um mapa, eu sei que o meu robô está em algum lugar daquele mapa, mas eu não sei de onde ele partiu. Então, posição inicial não conhecida, né? Esse é um problema mais complicado, né? Isso aqui eu vou depender mais da informação dos meus sensores, né? Isso aqui se chama o problema do posicionamento global, né? E aí eu vou ter representações diferentes aqui que vão ser mais interessantes ou menos para um ou outro problema. E o problema pior é o chamado problema do robô sequestrado, né? Ou seja, dado que eu acho que o robô está num determinado ponto, certo? Então, vou fazer esse exemplo aqui no mapa lá. Por exemplo, eu acho que o robô está aqui, mas na verdade eu peguei o robô, levantei ele do chão, então o robô achava que estava parado. Eu joguei um pano em cima dele, a odometria dele, os sensores não estão funcionando, ele está nessa posição, a odometria não está funcionando, as rodas estão paradas. Movimentei ele para cá e soltei ele aqui. Ele acha que está nessa posição, mas na verdade ele está nesse X', Y', θ', diferente. Como o robô vai saber que ele moveu? Certo? A princípio o robô não sabe, então como é que eu vou pegar, dadas as informações dos meus sensores, eu vou ter que ter uma programação tal que eu identifique. Com o que eu estou vendo aqui com meus sensores, isso não está batendo com a posição que eu achava que estava. Então vou levantar a hipótese que eu não estou mais aqui e a partir disso identificar qual é a posição efetivamente que eu estou. Então esse é um problema bem mais complicado, porque aí o robô tem que estar a tal ponto que ele tem que chegar e, opa, peraí, aquilo que eu acreditava que era verdade, na verdade não é. Não posso confiar naquela informação, tenho que descartar ela e fazer isso aqui. Não descartar ela, vamos usar essa palavra com muitas aspas aí em volta, né? Mas descartar essa informação conscientemente, né? Para fazer. Então esse é o problema, chamado problema do robô sequestrado, né? Por enquanto, né? Para cada um desses problemas, para cada um mais ou menos não, a gente vai ter modos diferentes da gente lidar. Então se a gente tiver, por exemplo, um problema de acompanhamento, então a gente pode trabalhar com a posição do robô como sendo apenas uma função normal. Então a gente vai ter uma posição determinada e vai ter um erro em torno dessa posição, certo? Aqui só para um eixo só, né? Mas a ideia seria o x, y e θ do robô. O problema do posicionamento global, tá? Que é uma parte do problema do robô sequestrado, então não vou falar exatamente do problema do robô sequestrado. Eu teria que ter vários conjuntos aqui de possibilidades. Então eu vou ter a possibilidade de estar nessa sala, nessa outra posição e assim por diante, tá? E que isso aqui fica muito complicado muito rapidamente, certo? Então se eu tenho o meu problema de acompanhamento do robô, eu consigo fazer essa representação da probabilidade como uma função normal aqui, bonitinha, legal. Se eu tenho o meu problema de posicionamento global, faz mais sentido aí eu trabalhar com múltiplas possibilidades, né? Então aqui probabilidade P1, P2, P3, P4, e aí eu tenho que trabalhar com essas várias hipóteses aí ao mesmo tempo, né? Ou então a gente pega e não trabalha com um mapa
linear como esse daqui. Ops, lado errado. Não trabalha com mapa linear como esse daqui, trabalha com mapa como esse daqui. E aí para cada ponto desse, aí eu boto uma probabilidade de eu estar naquele ponto, certo? Então a minha função de probabilidade, eu discretizo aqui as minhas posições e eu faço, em vez de uma função densidade de probabilidade, eu faço uma distribuição de probabilidade discreta aqui, que é a probabilidade dele estar em cada posição dessa. E aí, à medida que eu vou mexendo o robô e fazendo medidas do ambiente, vai aumentando ou diminuindo essas probabilidades até eu estabilizar. Opa, essa probabilidade está muito maior do que as outras, então deve ser aqui. Isso se aplica também ao mapa topológico, né? Que aí, ao invés de eu ter todas essas informações, eu vou ter qual é a probabilidade, dadas as informações que eu tenho, de eu estar no nó A, no nó B, no nó C, no nó D, no nó E, no F, no G e assim por diante, né? Então, esses aqui se aplicam aos dois problemas, né, do posicionamento global ou com modificações, vai precisar de mais coisa, problema do robô sequestrado, que aí eu vou estar trabalhando com várias probabilidades dele estar em vários pontos ao mesmo tempo. E essa daqui se aplica mais ao problema de acompanhamento da posição do robô. Com isso, a gente tem basicamente dois métodos para trabalhar com esse problema, né? Então, o método de Markov e o método de Kalman, né? Então, o filtro de Kalman, que é basicamente o mesmo filtro que a gente aplica para fazer a fusão do dado do acelerômetro com do giroscópio para ter a orientação em um determinado robô, certo? Só que agora aplicado fazendo a ligação da informação de sensores estereoceptivos com proprioceptivos, e o de Markov, que é basicamente eu vou fazer a mesma coisa, só que agora trabalhando com essas probabilidades discretizadas, né? Então, basicamente, a gente pode dizer aqui que isso aqui, o filtro de Kalman, é quando eu considero que minha probabilidade está desse jeito. Então, trabalho com uma posição mais ou menos conhecida inicial e uma variação em torno dessa posição inicial, certo? E Markov se aplica a esses dois casos aqui, né? De eu discretizar minha posição ou numa matriz ou por nós e calcular a probabilidade, sair calculando a probabilidade em cada posição dessas, né? Então aqui só falar por alto dessas duas soluções, né? Essa outra daqui, de eu trabalhar com várias probabilidades normais, ela não é usada porque como é que você vai definir que pontos você vai considerar? Como é que eu vou saber que ele está aqui e não mais próximo, não é perto de estar aqui, certo? Então é mais... Isso aqui, a princípio, você teria que trabalhar com inúmeras probabilidades, e aí fica mais simples de você fazer esse cálculo da probabilidade conjunta de uma vez só, e aí você não usa mais o método de Kalman, o filtro de Kalman, você usa o filtro de Markov, né? Não é um filtro, mas enfim, algoritmo de Markov, certo? Então, um filtro de Kalman, você vai pegar e assumir a curva normal aí na distribuição de probabilidade, e aí a informação que você vai pegar não vai ser uma curva normal, vai estar na cabeça do programador, né? Mas lá no código do robô você vai trabalhar, na verdade, com o Mi
e com o sigma, certo? Então eu tenho uma estimativa que ele está nesse ponto aqui, e essa estimativa tem uma variância sigma aqui, que ele está sigma ao quadrado, né? Na verdade a variância é sigma é o desvio padrão, variância sigma ao quadrado. Eu estou nessa determinada posição, e aí é um algoritmo que ele vai trabalhar, né? Você está partindo de uma posição inicial, aí você tem, fiz uma movimentação no meu robô, aí você tem em vermelho aqui, né? É uma estimativa da posição do robô, né? Na verdade estimativa da posição do robô, uma posição real do robô. O azul é a medida, então em azul é a estimativa a priori, chamada no filtro de Kalman, né? Mas é a estimativa por propriocepção. Então, proprioceptiva, vamos chamar assim. Nesse caso daqui, aí cada vez que ele vai se movimentando, o que vai acontecendo, né? Você vai ter essa estimativa aqui, uma estimativa do robô, estimativa dada a medição com pontos externos. Então nesse exemplo aqui você tem esses marcadores aqui que o robô identifica, cada um deles é diferente, né? E aí você junta os dois para dar esse verdinho, que aí o verdinho é justamente a estimativa total dos dois. Que é a calculada pelo filtro de Kalman, né? Então observa aqui, o vermelho é a posição real do robô conhecida, aí o azul é o calculado por, né, pelos sensores proprioceptivos, né? Então é por... Nossa, deu um branco na palavra que eu usei agora há pouco. Odometria. E aí de vez em quando você vai ter uma informação do robô junto. Qual é a posição do robô a um desses marcadores daqui, e aí você tem uma estimativa por um sensor externo, que aí você junta essas duas informações. Então, por exemplo, quando o robô sai daqui para cá e ele vai avançando, ele está vendo os marcadores mais longe, a informação que ele tem desses marcadores não está muito precisa, aí o seu erro vai aumentando, chega perto daqui desse marcador, opa, eu estou bem perto desse marcador, então você faz uma estimativa melhor, então devo estar aqui nessa região, aí ele vai avançando, meu erro vai aumentando aqui à medida que eu vou avançando e eu não estou tão perto do marcador. Chegou aqui, viu esse marcador, tá com esse erro, vai andando para cá, esse erro vai aumentando. Quando ele vira aqui nessa última volta, nesse caminho todinho, ele não está vendo marcadores, então seu erro representado por esse círculo vai aumentando. Quando ele chega aqui embaixo, que ele sai daqui para cá, dessa posição para essa, aí ele vai ver os marcadores aqui e o seu erro vai sair disso para isso, aí vai diminuindo e se aproximando da posição real do robô, né? Então essa é a ideia. Você vai trabalhando, enquanto você não tem uma informação precisa do mundo externo, você vai trabalhando com odometria. Quando você acha uma informação
do marcador externo, você diminui seu problema. Opa, eu estou perto desse marcador, minha estimativa era aquela, a informação que eu tenho dada a esse marcador é essa, eu junto esses dois e calculo que eu estou aqui nessa posição, né? E basicamente essa é a ideia do filtro de Kalman. E o algoritmo de Markov aí que você vai representar lá no mapa. Então, por exemplo, isso aqui é uma das modas de você colocar, né? Isso aqui você faz uma distribuição meio aleatória de várias posições do robô. Então vou considerar que eu estou ao longo dessas posições, né? Então cada pontinho desse é uma probabilidade. Então isso aqui é um algoritmo de Markov com uma técnica de simulação em vários pontos, né? Então eu vou considerar que meu robô vai estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Cada ponto desse é uma possibilidade, certo? Então isso aqui é um Markov mais uma técnica chamada de Monte Carlo, né? Que é justamente uma técnica de otimização, de você tentar rodar vários pontos ao mesmo tempo, e aí você vai rodando e vendo qual é o que tem a melhor resposta. E aí para cada algoritmo desse aí você vai calculando qual é o seu belief, qual é o conhecimento que você tem. E aí esse aqui é uma hipótese ruim. Se eu peguei esse robô, esse ponto daqui, considerei que o robô andou para cá e eu não me aproximei dessa parede, então isso aqui era uma estimativa ruim, era uma hipótese ruim, aí eu cancelo e escolho um ponto mais perto de uma hipótese melhor. Depois que você vai rodando isso aqui por várias etapas, e você vai filtrando essas suas possibilidades de onde você pode estar. E depois de muitas etapas, isso aqui tende a se aproximar da posição real do robô, né? Então isso é um modo de você utilizar o Markov. O outro modo é você realmente fazer o mapa de calor ali. Então para cada ponto, para cada matriz, você calcular a probabilidade em todos os pontos da matriz e sair fazendo a medida em todos esses pontos. Deixa eu tirar aqui meu rosto aqui para aparecer esse mapa aqui inicial, certo? Então cada ponto desse aqui, estava o robô aqui, você não sabe onde o robô está, então você joga dentro desse mapa, você joga várias possibilidades. O robô se mexeu para cá, a informação que eu tenho dos sensores é essa daqui. Essa possibilidade não bate porque ele ia bater na parede, eu tiro essa possibilidade. Outra possibilidade aqui não bate, tiro aqui. Essa outra aqui funciona, mantém. Então ele estava aqui, veio para cá, mantém essa possibilidade e por aí vai diminuindo o número de possibilidades. Depois de várias rodadas, aí você acha qual é a posição que ele está. Isso aqui vai funcionar tanto para aquela simulação de grid quanto para aquela simulação de nó, né? De se separar o mapa em nós, né? Com a questão que, se você separar em nós, você vai ter que ter uma forma de identificar se está num nó ou no outro, que vai dar mais trabalho computacional, né? Então é isso, né? Essa é uma visão geral do problema da localização do robô.